Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Fernanda Explica. Aqui nós conversamos sobre estratégias e dicas que vão te ajudar a conseguir o score que você precisa para as provas do TOEFL. Eu sou Andressa Fratarola. Fernanda Fratarola. E o tema de hoje é: nunca escrevi uma redação em inglês. E agora? Então, Fernanda, a gente sabe que na prova do TOEFL IBT, o candidato vai ter que escrever 2 redações. Qual é o maior receio dos alunos nessa sessão? Bom, o maior receio, Andressa, que as pessoas têm é elas acharem que não vão conseguir produzir conteúdo, não vão conseguir escrever uma redação, porque nunca praticaram antes. A gente sabe que em cursos de inglês, normalmente, não tem essa prática de escrever uma redação, as pessoas não estão acostumadas, e quando faz são textinhos muito pequenos, então as pessoas têm muito receio de ter que escrever uma redação que tem 300 palavras, aí vai chegar na prova do TOEFL, IBT, aí tem lá 2 redações. Então a pessoa tem insegurança porque não sabe se vai conseguir produzir conteúdo, se tem gramática, tem conhecimento da parte gramatical para conseguir construir uma redação, se tem vocabulário para construir uma redação. Então, essa falta de contato, de prática, enquanto a pessoa está estudando inglês, essa falta de escrever, faz com que a pessoa desenvolva uma série de receios quando ela descobre que vai precisar fazer redação na prova do TOEFL IBT. E isso é verdade? Não ter nunca feito uma redação em inglês é um impeditivo para quem precisa fazer o TOEFL IBT? Na verdade, não é. Porque o que acontece? Quando a gente está falando do TOEFL IBT, a gente está falando de 2 redações. Então, a gente tem a seção do Writing, que ela vai ter 2 redações. A gente tem a primeira redação, que é o que a gente chama de redação integrada. O que é essa redação integrada? É uma redação que vai mesclar habilidades. Então, a gente tem uma redação que vai ter um texto, a gente vai ler sobre um texto, então, vamos supor, um texto sobre o dinossauro. E aí vai falar alguma coisa sobre os dinossauros. E aí o texto some da tela e a gente vai ouvir um áudio, uma aula, sobre aquele mesmo tema. Depois que esse áudio termina, você tem que produzir a sua redação. E aí, eu não vou nem falar assim, produzir a redação, não é nem ideal produzir, porque você não vai desenvolver um conteúdo próprio. O que você vai fazer é uma repetição de conteúdo. Então, quando a gente está falando dessa primeira redação, a gente está falando de outras habilidades, que são ouvir e entender bem e fazer boas anotações. Porque você vai pegar o conteúdo e você vai digitar. As suas anotações, você vai digitar. Então, você só vai repetir. Então, você não precisa produzir uma coisa própria, Você vai repetir aquele conteúdo que foi entregue você não precisa botar suas próprias palavras. Faz uma edição personalizada. Você não precisa botar suas próprias palavras, você não precisa chegar a conclusão nenhuma, você não precisa repetição de conteúdo. E isso, então, é metade da pontuação da sua sessão do writing. Aí, o que você precisa ter praticado escrever na sua vida para fazer essa redação? Nada. Quando a gente vai falar da sessão da segunda redação, a gente tem uma redação independente, que é uma redação que é baseada na sua opinião. Por exemplo, você acha que no futuro, daqui a 20 anos, vão existir menos carros nas ruas? Aí você tem que dizer se você concorda ou se você discorda. Então, a gente tem uns temas que são relativamente fáceis, porque são coisas que a gente, ou se debate muito, ou se fala muito, são coisas assim, mais da rotina, não são coisas como energia nuclear, não, são coisas mais assim, tranquilas. Aí é para fazer a pessoa entrar em pânico, Não precisa entrar em pânico com um tópico da redação, porque são coisas assim. Você acha que a pessoa deve tomar uma decisão importante sozinha? Então, uma coisa que a gente tem uma certa opinião sobre isso, para nossa vida mesmo. Quando a gente tomou uma decisão importante, a gente consultou alguém, a gente achou besteira ter consultado alguém, a gente achou que era melhor fazer sozinho. Então, os temas são relativamente tranquilos. E aí a gente fala um pouco sobre, assim, a chave para essa redação é o desenvolvimento de histórias, que são os exemplos que vão ilustrar a sua razão. Então, aqui o candidato tem muito domínio do conteúdo que ele entrega. Ele que escolhe qual é a razão. Qual é a razão? Por que você acha que uma pessoa não deve tomar uma decisão importante sozinha?
Ah, porque ela pode se beneficiar da experiência de outras pessoas. Então, tá bom. Então, você vai ali, vai explicar, né, como é que ela vai se beneficiar disso, e aí você vai contar uma história que vai ilustrar isso. Então, a maior parte do seu parágrafo é, na verdade, uma história. Aí você vai contar, pode ser uma história, claro, inventada, né? Uma coisa que você viu numa novela e tal, não importa. Mas aí você vai falar isso, vamos supor, a minha prima, fulana, te recebeu uma proposta de trabalho, e aí ela resolveu conversar com não sei quem, não sei o que lá, e foi muito bom, porque se ela não tivesse conversado, ela não teria aceitado. E aí você vai desenvolver aquele conteúdo a partir disso. Então, é um conteúdo que você tem muito controle, você tem muito domínio disso. Então, a gente tem uma redação, a primeira, em que você só vai repetir conteúdo. E a gente tem uma segunda redação, onde você escreve de acordo com as suas habilidades, né? Então, você vai escrever, você tem domínio da história, você tem domínio, né? Vamos supor, você quer escrever que ela recebeu uma oportunidade para trabalhar numa casa lotérica. Você não sabe falar casa lotérica? Você fala casa lotérica no banco, num mercado, numa loja. Porque você tem o total controle daquilo que você está entregando. Sim. Então, para isso, é uma coisa que a pessoa não precisa ter tido anos de estudo em escrita, ter escrito teses, ter produzido. Ela não precisa. Ela precisa entender o que ela tem que entregar, como é que ela tem que organizar, quais são os elementos que ela tem que incluir ali, para que ela diga que depois disso é muito fácil. Uma vez que você entende toda essa estrutura e o que é esperado de você em termos de conteúdo, é muito fácil você entregar esse conteúdo de uma forma super bem organizada. Aí você escreve 300 palavras, super fácil. Para você ver, acabou. Se a gente escreve sobre o que a gente sabe, ou são pelo menos coisas que a gente consegue imaginar e criar na nossa cabeça, fica muito mais fácil. Na sua experiência, quais são os maiores receios que as pessoas têm dessa sessão? Esses receios que eu te falei agora, né? De, tipo, não conseguir, eu tenho que escrever 300 palavras, nunca eu vou conseguir escrever 300 palavras em inglês. Eu não consigo nem escrever 50, vou escrever 300. Vai escrever 300, porque existem estratégias de conteúdo que vão te levar a escrever 300, 350, 400. A gente tem alunos que às vezes escrevem redações para a gente corrigir 530 palavras, 540 palavras. Porque dá para você escrever, uma vez que você sabe o que você vai entregar ali, você consegue. Então, esse medo que as pessoas têm, eu não tenho nível de gramática, minha gramática não é muito avançada. Eu não tenho vocabulário muito avançado. A boa notícia é que você não precisa ter. Não precisa ter. A gente volta àquela questão que eu estou sempre falando, que você tem que saber se há compatibilidade entre o seu nível de inglês e o score que você precisa. Então, é claro, se você precisa tirar... eu preciso tirar 29 na sessão do writing. Eu preciso tirar mais de 100 pontos na prova. O seu nível de inglês ele tem que ser avançado, porque é isso que o score pedido vai exigir de você. Mas, se você precisa tirar 70, precisa tirar 80, dá para ser intermediário? Dá para ser intermediário. Então, é um receio que as pessoas... Você tem que saber, eu tenho motivo para ter esse receio ou não tenho? Se o seu score é compatível com a nota que você precisa, você não tem motivo para ter esse receio. Você não precisa ter. Se você precisa tirar um score de intermediário, você não precisa ter vocabulário avançado. Você não precisa ter gramática avançada. Você precisa ter clareza na hora de se comunicar, que é um dos principais critérios de avaliação. O critério de domínio de idioma, spelling, né, ortografia, language use, é o último critério de avaliação. Então, deve ser a sua última preocupação. A primeira preocupação é: eu consigo entregar esse conteúdo de uma forma clara, usando os recursos gramaticais e de vocabulário que eu tenho? Consigo? Então, é só ir para ir começar a estudar. Mas então, o que você acha que a pessoa pode fazer para perder esse medo da sessão do writing? Olha, eu acho que o primeiro passo é entender como é que funciona essa sessão, né? Como a gente já falou, é a questão da redação integrada, independente, porque eu acho que isso tira muito medo, assim, você saber que não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa impossível de fazer, sabe? É uma coisa assim, que é relativamente tranquila. Se você tem um bom listening, faz boas anotações, e se você tem uma gramática em vocabulário intermediário, você consegue sim fazer uma boa redação independente.
Então, é entender isso, né? Saber disso. E aí, claro, tem coisas que no dia a dia você pode implementar também para você se sentir mais confortável. Porque, a Fernanda falou isso, mas mesmo assim eu me sinto desconfortável quando vou escrever, porque eu não tenho hábito. Eu queria começar a praticar agora. Então, pratica agora. Começa a escrever coisas pequenas, mas com frequência. E aí, podem ser coisas tipo, eu li um texto, eu li uma matéria de jornal, eu li um post em algum lugar sobre um tema. Eu vou ali e vou escrever a minha opinião. Vou escrever a minha opinião. Não precisa se controlar o número de palavras, mas você começa a praticar ali. Eu li sobre, não sei, um novo tipo de telha que capta energia solar. O que eu acho sobre isso? Eu tenho uma opinião sobre isso. Poxa, acho muito legal. Eu li sobre um plástico, um novo tipo de plástico biodegradável que faz não sei o que, não sei o que lá. Ou eu li uma matéria sobre mães que estão alfabetizando os filhos em casa nesse momento. O que eu acho sobre isso? Eu tenho uma opinião. Você acha que a pessoa também pegar de repente para escrever sobre o seu dia a dia, alguma coisa que aconteceu no seu dia, para tentar escrever de forma mais simples, mais clara, ver como é que consegue expor os seus pontos? Você acha isso uma boa ideia? Eu acho isso uma ótima ideia. Ela pode escrever sim. Uma coisa que aconteceu com ela no trabalho, uma coisa que aconteceu com ela em casa, uma história de alguma. Ela estava, não sei, há algum tempo ela está tentando fazer uma coisa e finalmente ela conseguiu. Ela pode escrever sobre aquilo. Como é que foi esse processo para ela? Como é que ela se sentiu? Qualquer prática, ela é válida para quebrar esse desconforto que a pessoa possa ter na hora de escrever, porque muitas vezes esse receio é, na verdade, um desconforto e uma insegurança, né? Eu nunca escrevi, não sei se eu vou conseguir, eu não estou acostumado. E aí, se você começa a escrever coisas pequenas, coisas da sua vida, como você falou, né? Coisas do seu dia a dia, você começa a ficar mais tranquilo e se sentir mais confortável com aquilo e começa a vir com mais naturalidade. Então, é uma prática que é válida. E não precisa ser uma coisa. Se você escreve sobre o seu dia, em termos de tempo, é até melhor ainda, porque você precisa de menos tempo, né? Porque você não vai ler nada, sim, você só vai sentar ali e vai escrever. Então, às vezes, 10 minutos do seu dia, você fazendo todo dia, já é melhor do que você não fazer prática nenhuma, né? Sim. E qual é o maior erro das pessoas, que as pessoas cometem quando elas vão estudar para a sessão do writing? O maior erro é as pessoas que elas precisam decorar lista de palavras, elas acharem que, olha, para eu fazer uma boa redação, isso a gente vê muito acontecer. Para fazer uma boa redação, eu preciso usar um monte de marcador de discurso, né? Eu tenho que usar therefore, nevertheless, nonetheless, furthermore. E aí a pessoa vai e estuda, perde um tempão ali dedicando. Isso eu tô sendo muito específica na prova do TOEFL e BT, porque quando a gente fala do IELTS, por exemplo, onde a gente tem os critérios de avaliação que são diferentes, você tem sim a necessidade de aprender marcador de discurso. Você não tem muito para onde correr, porque o critério de avaliação deles é muito focado no domínio do idioma. Quando a gente está falando do TOEFL e IBT, isso não é verdade. O critério de avaliação, o primeiro critério de avaliação é desenvolvimento de ideias. E como a gente estava falando, né, o language use é o último critério de avaliação. Então, ninguém está preocupado se você está usando uma tonelada de marcador de discurso. Então, isso é um erro. A gente percebe muito isso, às vezes, quando a gente vai corrigir a redação do aluno e a gente vê uma redação cheia de marcador de discurso. Aí tem marcador de discurso no lugar errado, onde não era para estar, com significado errado, e aí dá outro significado à frase. Aí você lê aquilo aí e fica... Aí prejudica o primeiro critério de avaliação, que é o desenvolvimento de ideias e clareza. Porque você leu e você já não entendeu, era só ter tirado aquele marcador de discurso que não precisava estar ali, e você tinha deixado um texto claro. Então é importante, assim, isso é um mito, né? Achar que é um jeito errado de se estudar. Eu vou fazer a prova do TOEFL, o que eu vou fazer? Vou aprender marcador de discurso para botar um monte de marcador de discurso na minha prova. Não. Vou decorar um monte de listas de palavras para usar vocabulário super avançado. Também não. Não precisa, o caminho não é esse. E existem várias coisas que acontecem aí, a mesma coisa com vocabulário. Eu não quero usar want, porque eu acho que o want é uma palavra muito básica.
eu vou, não é, né? É uma palavra outra qualquer. Mas, eu vou usar uma palavra que seja menos comum, mas que seja equivalente. Só que o que acontece? A pessoa pega a lista de sinônimos, aí ela vai e estuda o sinônimo. Só que não é por ter uma ideia parecida, semelhante, igual, que necessariamente ela vai ser usada naquele mesmo contexto. As palavras são usadas. A gente quer aquela questão do Happy Birthday e Merry Christmas. Sim. Não é? Então, tipo, você não vai falar Merry Birthday e você não vai falar Happy Christmas. Então, sai daquela questão do significado e você vai para a questão do uso mesmo, onde você usa. Então, você pega a lista de palavras e você sai decorando coisas que são sinônimos, sem entender como elas são utilizadas. Chega na redação, a gente lê, a gente não consegue entender. Porque aí você tem palavra usada em contexto que ela não era para estar usada, você tem palavra usada em contexto com significado que aí o aluno esqueceu, que ele só decorou, né? Ele não aprendeu a palavra, e aí ele usou num contexto que quer dizer o oposto daquilo que ele queria dizer. E aí você começa vários problemas de conteúdo, porque o aluno acreditou que para se sair bem na redação, ele tinha que ter vocabulário avançado. Aí as pessoas me falam assim, Fernanda, mas você tem certeza disso que você está falando? Porque eu ouvi dizer que a gente escuta dizer muita coisa por aí. Claro, o tempo todo. Mas assim, além de todos os anos que a gente trabalha com os preparatórios e todo mundo que a gente já preparou para a prova, eu mesma faço a prova, né? Várias vezes, sempre que tenho a oportunidade, eu faço a prova. E, assim, tudo que eu falo já foi testado por mim várias vezes. Eu já fiz redações inteiras com as únicas coisas que eu usei para ligar, né, as orações foram and, but, because, e acabou. Não teve assim, acho que eu usei uma vez um however, e aí, quanto você tirou na redação? 30 de 30. Ué, então é a prova que você não precisa, porque senão não tinha tirado 30 de 30. Se alguém fosse cobrar de mim um monte de marcador de discurso, não tinha tirado 30 de 30. Então, assim, não usei palavra avançada, não, porque eu faço teste. Então, assim, eu sei, você vai ler os critérios de avaliação, você sabe. Então, esse é um erro que as pessoas cometem. Achar que tem que decorar um monte de coisa, né? Que se não fizer, não vai conseguir escrever a redação, não vai conseguir um bom score. Isso é um erro. Aí, outros erros que a gente tem são achar que os critérios de avaliação da redação são iguais aos critérios de avaliação da redação no Brasil. Sabe? Redação, fiz o mesmo esquema de redação que eu apresentei no vestibular. Gente, não é. Não é. Porque aí você pega aquela introdução que é desse tamanho. Igual a redação em português, né? Sim. Você vai do geral para o específico. É lindo. Em português, ali na redação do vestibular. Na redação do TOEFL, é tudo muito assim... A introdução é direto ao ponto. Você vai ali, você concorda ou discorda? Eu concordo que as pessoas devam tomar decisões importantes sozinhas. Vou apresentar duas razões para o meu ponto de vista. Acabou. Tá ali a introdução. Então, outra coisa que é importante entender que as redações do TOEFL não são redações como você já fez no seu curso de inglês, caso você tenha praticado, ou uma redação que você fez no Brasil no seu vestibular. Não é. A redação do TOEFL, ela tem os critérios de avaliação dela, que são específicos, ela tem uma organização, o conteúdo que você tem que entregar, que não é como dessas outras redações. Então, esse é um outro erro que as pessoas cometem, acharem que vão entregar na mesma formatação, do mesmo jeito que fizeram. Aí vem aquelas redações com parágrafos, assim, uma introdução enorme, uma conclusão gigante 6 parágrafos. E aí perde ponto porque não atendeu os critérios de avaliação. Então, isso é um erro. Tem que entender que a estrutura da prova não é como outras, não é. É uma estrutura diferente. Você tem que saber a estrutura para você dominar aí a sessão. Então, o que as pessoas elas devem focar? Qual tem que ser o foco delas para estudar o writing? Olha, o foco delas tem que ser, primeiro, como a primeira redação é uma redação integrada, que o aluno tem que dizer, ele tem que entregar o conteúdo que foi entregue no áudio. A primeira coisa que ele tem que estudar, praticar, é ouvir e entender e fazer boas anotações durante o áudio, porque sem essas habilidades ele não faz uma boa redação integrada. E aí eu vou até assim
falar um pouco que ele não faz uma boa redação integrada e ele não faz uma boa prova do TOEFL, porque a gente tem a prova do TOEFL e IBT, onde você tem mais de 60% da prova, dependendo de áudio, né, compreensão auditiva e anotações durante o áudio. Então, a primeira coisa que o aluno deve fazer, ao invés de decorar marcadores de discurso, ao invés de decorar vocabulário, lista de palavras, é praticar, ouvir e anotar. Para que quando chegue na redação integrada, ele consiga, através das anotações dele, repetir aquele conteúdo. E basicamente é isso, como a gente falou anteriormente, tentar, se você está se sentindo inseguro, se sente inseguro em escrever, está desconfortável, fazer aquilo que você falou mesmo. A gente escrever sobre o seu dia a dia, escrever alguma coisa que aconteceu, contar uma história que aconteceu com você. Poxa, hoje de manhã, quando saí de casa, eu estava andando na rua, passou um carro, me molhou todo, estava com roupa, já estava atrasado para o trabalho, tive que voltar em casa. Então, assim, escrever, praticar escrever aquilo ali. Então, tem que ter isso em mente, né? Treinar listening e anotações todos os dias, nem que seja assim, 10 minutos por dia, e tentar escrever alguma coisa só para você se sentir mais confortável. Mas uma vez que você sente para estudar para redação independente, você vai entender a estrutura e tudo aquilo que você tem que entregar. Então, como é que você acha que as pessoas elas têm que treinar para essa sessão? Eu acho que elas têm que, eu acho assim, elas têm que treinar fazendo isso, né, que a gente falou, de fazer as anotações, anotar, ouvir áudios em inglês todos os dias, elas têm que treinar tentando, se possível, escrever alguma coisa, e elas têm que treinar aprendendo as estratégias para essas redações e praticar já no formato da prova, porque não adianta nada ela treinar um monte de anotação, treinar tudo, né? Eu tô praticando aqui todo dia, a Fernanda falou, todo dia eu escuto áudio em inglês e saio fazendo um monte de anotação. Todo dia eu faço isso. Vou direto fazer a prova, porque a Fernanda falou que isso... Não, eu não tô falando isso, tô falando que isso é um treino, porque isso vai te ajudar para quando você começar a se preparar para a prova. Mas a pessoa tem que saber as estratégias, ela tem que saber a estrutura, né? Qual é a estrutura dessa redação? É uma redação de repetição de conteúdo, como eu falei, mas o que você vai entregar ali exatamente? Do texto, você tem que repetir alguma coisa? Como é que você organiza esse conteúdo? Então, isso tem que ser estudado, as estratégias, a estrutura, e praticado, né? Para que você consiga um bom score nessa sessão. E com qual frequência elas devem praticar e qual é o momento certo para eles começarem a treinar para a prova? Olha, a frequência que você deve praticar, no caso das anotações, né? Ouvir áudios em inglês e fazer as anotações, eu recomendo uma prática diária, se possível. Porque, claro, que vai depender da rotina de cada um. A gente sabe que nem todo mundo vai conseguir disponibilizar um tempo todo dia. Mas se você conseguir, eu consigo tirar 30 minutos por dia. O que eu devo focar? Você deve focar nisso. Ouvir áudios em inglês e fazer as anotações para que você garanta sucesso nas questões que dependem disso, que são a sessão do listening, questões 2, 3 e 4 do speaking e a primeira redação da sessão do writing. Então, de 2 redações, você tem uma que vai depender disso, né? Então, tem que treinar isso com a máxima frequência que você conseguir. Eu não consigo treinar todo dia, então vou treinar dia sim, dia não. Pelo menos 10 minutos. Um áudio de 10 minutos, pode ser uma entrevista, um talk lá no TED.com, um podcast, escuta 10 minutos, anota tudo que você conseguir, usou esses 10 minutos, né? Sim. E já que a gente estava falando dessa questão das anotações, de escrever para você se sentir mais confiante, né? E ficar com menos receio, tira também 5, 10 minutinhos e escreve sobre aquilo que aconteceu no seu dia, suas impressões, sua opinião sobre alguma coisa que tenha acontecido. Agora, quando começar a fazer tudo isso, depende. Se você já sabe hoje, está assistindo aqui a gente, você já sabe que você vai fazer a prova, olha, eu vou fazer a prova, eu quero aplicar para uma instituição de ensino ano que vem, ou eu quero validar o meu diploma nos Estados Unidos, e eu quero começar o meu processo, ou no final do ano, ou no início do ano que vem, ou daqui a 4 meses, você já sabe que você vai ter que fazer a prova, você já sabe que você vai ter para onde correr. Então, é melhor incorporar essa prática, né? desde agora. Né? Desde agora.
para quando chegar lá na frente e você começar a se preparar para a prova, você já está mais de meio caminho andado. Você já tem as habilidades bem desenvolvidas para você começar a estudar, aprender as estratégias e conseguir colocar as estratégias em prática, porque ouvir, entender e anotar já não é um obstáculo. Você já não sente tanto receio de escrever, porque você já sabe que está tudo que você precisa ali. Nas estratégias, você já tem escrito um pouco para se sentir mais seguro. Então, o tempo para começar a se preparar é desde agora. É o que a gente fala assim, é uma pré-preparação, né? Porque você está treinando habilidades para que quando você comece a se preparar focado nas estratégias para a prova, você já tem desenvolvido aquilo ali. E aí você vai começar a fazer a sua preparação para a prova mesmo, né? Assim, massiva, de estudar estratégia, fazer exercício e tudo. Eu recomendo mais ou menos 8 semanas antes da data que você precisa fazer, ou você gostaria de fazer a prova. Eu recomendo sempre que, se você já sabe que vai precisar fazer a prova, não deixa para fazer a prova em cima da data limite que você tem para entregar o score, né? Ah, a universidade fecha a aplicação dia 20 de abril. Vou fazer a prova dia 10. Não deixa para cima da hora. Não deixa. Você já sabe que vai fechar 20 de abril. Né? Você já sabe. Às vezes você sabe com 3, 4 meses de antecedência quando vai fechar o processo de aplicação. A prova tem validade de 2 anos. Então, você não precisa deixar para cima da hora. Você pode fazer a prova 3, 4 meses antes da data que você tem que entregar o resultado. Até porque aí a gente conta com imprevisto, porque imprevisto acontece. Não é? Você marcou a prova para fazer lá no centro aplicador, o centro aplicador remarcou sua prova, porque isso acontece. Eles às vezes têm problemas e as provas são remarcadas. Aí a prova que você ia fazer dia 20 foi movida para dia 12 do mês seguinte. Se você está um problemão. Tudo bem, poxa, é um imprevisto, poxa, que chato e tudo, mas não vai prejudicar a oportunidade que você tem. Às vezes, vou fazer o Home Edition. Problemas acontecem no Home Edition. A gente já teve vários casos de gente que fez o Home Edition e teve que refazer, porque teve problema de áudio. O áudio no meio da prova parou, a internet caiu, o aluno não conseguia mais fazer a prova. Então, assim, essas coisas acontecem. Então, não deixar para cima da hora. Então, começa a se preparar com uma certa antecedência para você fazer a prova também com uma certa antecedência e fazer mais tranquilo, né? E esse hábito do estudo ajuda a quem quer fazer a prova nas outras sessões também? Ajuda porque as habilidades, uma complementa a outra, né? Então, vamos lá. Você está ouvindo para anotar, porque você já sabe que a primeira redação vai depender disso, na repetição de conteúdo. Você está ali fazendo o quê? Você está melhorando o seu listening para a sessão do listening. A sua compreensão. Né? Para você chegar na sessão do listening e fazer uma boa sessão do listening, você está melhorando as suas anotações para a sessão do listening, para a sessão do speaking. Então, você vai colaborar ali. E tem outra coisa que a gente não pode esquecer, né? Quanto mais você escuta, melhor você fala. Né? A gente vai voltar essa questão de que você aprende a falar o seu idioma nativo ouvindo. Se você não escuta, se você não aprende. Então, é a mesma coisa. Quanto mais áudios em inglês você escuta, melhor é a sua pronúncia, melhor o seu ritmo, melhor a sua entonação. Porque você está acostumada com aquilo ali, você vai internalizando. Então, vai te ajudar para o speaking. Se você fizer o textinho baseado... eu vou fazer assim, vou intercalar. Um dia eu vou fazer as anotações sobre o meu dia a dia. E no outro dia, eu vou ler um textinho de um site que eu gosto, que eu costumo acompanhar, e vou escrever depois ali um resuminho, vou escrever minha opinião sobre aquele texto. Se você faz isso, você está praticando também o quê? Leitura. Então, leitura vai te ajudar onde? Na sessão do reading. Leitura te ajuda onde? Na sessão do writing. Porque te familiariza com a forma escrita, não é com o texto escrito. Então, quanto mais você lê, mais te ajuda também a escrever. Porque você está acostumado com estrutura gramatical, vocabulário. Então, é importante essa prática também. E aí a gente ainda até vai além, porque você ainda pode ouvir um áudio, fazer as anotações. Fez as anotações. O que você pode fazer depois disso? O que você pode fazer com o seu resumo do texto? Li um textinho, fiz um resumo. Ou estou escrevendo sobre o meu dia. Você pode ler em voz alta, que é uma habilidade super importante para a prova também, que foi inclusive o que a gente falou no primeiro episódio do Fernando Explica. Foi um episódio inteiro que a gente falou sobre as habilidades, as vantagens de você treinar a leitura em voz alta. Então é a mesma coisa. Você pega aquilo ali e você lê.
Olha, eu vou ler agora em voz alta o resumo que eu fiz desse texto, o resumo que eu fiz desse dia, o resumo que eu fiz do vídeo que eu assisti. Vai fazer o quê? Olha, nesse vídeo, fulana fala sobre... Aí você vai olhar suas anotações e vai ler. Fala sobre isso, 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 isso. O que isso está te ajudando? Isso está te ajudando para praticar para a sessão do speaking. E isso está te ajudando também a organizar mentalmente as suas anotações. E ver se aquilo que você escreveu faz sentido. Tá bem organizado Sim. Isso aqui? Esse resumo que eu fiz do meu dia ou do texto, ficou bom? Poxa, não, eu mesma fiquei confusa na hora de ler, não sabia o que era o quê. E aí você mesmo começa a consertar. Então, eu tenho que fazer minhas anotações melhores, eu tenho que fazer minhas anotações mais completas, eu tenho que melhorar esse texto aqui que eu fiz, porque eu achei que ficou confuso. Se você mesmo lê e você acha que está confuso, tá confuso. Não tem, não tem outra opção. Tá claro. Se você, que tem a clareza e o entendimento daquilo que você quis dizer, achou que ficou confuso, então, tudo isso, todas essas habilidades, essas práticas, elas vão compor as suas chances de conseguir um ótimo score na prova. E por isso tem que ser praticadas o máximo que você puder. É aquele negócio, né? A prática leva à perfeição, ou pelo menos muito próximo dela. É isso aí. É isso mesmo. Sem praticar que não dá. Sem praticar que não dá. Aí não rola. Bom, muito obrigada, Fernanda. Foi excelente. Tenho certeza que essas informações vão ajudar muitas pessoas que precisam fazer a prova e que temem a sessão do writing. E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Fernanda Explica. Se você gostou desse episódio, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal. Sua opinião é muito importante pra gente. Deixe um comentário e uma dúvida abaixo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.